Ele foi criado por 3 demônios para se tornar um herói com o poder de um deus. A história segue a vida de um garoto de 3 anos chamado Will, e logo no início do anime, a gente vê que ele está tendo aula sobre os deuses desse mundo com um fantasma chamado Gus. Não só isso, mas o fantasma também estava explicando como as palavras desse mundo são importantes na hora de usar uma magia. Em seguida, Will vai observar as estátuas de adoração a todos os deuses, e lá ele encontra Mary, que no caso é uma múmia sacerdotisa. E após ela explicar mais um pouco sobre os deuses para Will, um esqueleto grandão chamado Blood chega mostrando a caça que ele fez para o nosso protagonista. Durante o almoço, Will tenta descobrir alguns segredos da Mary, mas a múmia não responde, e em resposta a isso, Will diz que os 3 mortos-vivos escondem muitas coisas dele, tipo o fato dele ser o único humano entre eles e o fato deles morarem no meio de umas ruínas estranhas. Mesmo com essas dúvidas, o nosso protagonista no fim não decide julgar os 3 mortos-vivos por ocultar as coisas dele. Tudo isso porque ele é um ser reencarnado com um pouco das memórias da sua antiga vida, e ele obviamente não contou isso para ninguém. Só do Will pensar nisso, o flashback vem com força mostrando que quando ele reencarnou nesse mundo, a primeira coisa que ele viu foram os 3 mortos-vivos. Nesse dia, ele pensou que seria morto por eles, mas para sua surpresa, os mortos-vivos o acolheram e o criaram como um filho. E quando a Mary decidiu mostrar o mundo afora para o nosso protagonista, o menor achou esse novo mundo tão lindo que ele começou a chorar. Depois disso tudo, o tempo se passou e agora o Will já está crescidinho. Após treinar com o Blood, o Will ficou reclamando por não ter habilidades. Porém, o esqueleto conta que antes de ter habilidades, o garoto deveria ter músculos, pois habilidades especiais não podem ser usadas em qualquer situação, enquanto os músculos podem resolver a maioria dos problemas. Depois do papo sobre corpo blindado, Will foi treinar a sua magia com o Gus, e durante o treino, o fantasma fez o nosso protagonista aprender que ele não pode depender de magia para tudo. Porém, do dinheiro dá para depender, o dinheiro é válido, o dinheiro é bom. Ao ouvir isso, o nosso protagonista fica meio bugado sem entender o porquê de um fantasma gostar tanto de dinheiro. E quando a noite chegou, o Will começou a ter aula sobre feras demoníacas desse mundo, e sobre um tal deus da imortalidade. Nessa noite, a Mary acabou revelando ao nosso protagonista que durante a morte dela e dos outros mortos-vivos, eles acabaram fazendo um contrato com o deus da imortalidade. Ao fazer isso, eles acabaram traindo os deuses que eles adoravam. Ao ouvir isso, Will pergunta se ele deveria ficar mais forte, e a Mary diz que sim, pois isso irá deixar ela mais tranquila. Dito isso, um tempo se passa e o Blood decide enfrentar o Will. Tudo isso para que o nosso protagonista possa melhorar suas habilidades de uma forma mais prática. E como o Blood é muito forte, ele foi lá e permitiu o Will usar as magias que ele estava aprendendo com o Gus. Assim, a batalha se inicia e o Will consegue colocar um pouco de pressão no Blood utilizando as magias que ele havia aprendido. No entanto, o esqueleto recupera a vantagem e facilmente vence o garoto. Feito isso, o Blood conta que apesar de estar faltando muito para o Will chegar ao seu nível, ele ficou bastante impressionado com a mistura de golpes com o uso de magia do garoto. Porém, a caveira gigante não esperava menos que isso, já que o garoto está sendo treinado pelo Gus, um feiticeiro muito poderoso que era conhecido por todos como o sábio errante. Ao ouvir isso, o Gus responde dizendo que isso é coisa do passado. Não só isso, mas ele diz que o Blood era muito conhecido e o seu título era o de Ogro da Guerra. No fim, o Blood encerra a conversa dizendo que se eles continuassem falando, eles poderiam acabar falando sobre algumas coisas bem trágicas. Assim, enquanto voltava do treino com o Blood, o Will acaba vendo a Mary saindo do templo da reza com o pão que ele sempre comia. Curioso, o Will tem a ideia de espionar a Mary rezando, e lá ele encontra a Mary em chamas. Assim, ele imediatamente tenta socorrer a mulher, e por causa disso, o garoto fica com a mão toda queimada. Depois disso, o Gus resolve explicar a Will que o pão que ele comia todos os dias era um presente da deusa da terra, que a Mary conseguia através da sua reza. No entanto, como a Mary havia traído a deusa da terra fazendo um pacto com o deus da imortalidade, ela acabava sendo punida com aquelas chamas. Ao ouvir isso, o nosso protagonista decidiu que a partir desse dia, ele irá rezar junto com a Mary. Assim se passam alguns anos, e como Will já tinha uns 13 anos de idade, Blood resolveu colocar o garoto para lutar com um esqueleto de demônio. E para a surpresa do Blood, Will vence a criatura facilmente. Então, o Blood decide acelerar um pouco o desafio do garoto, levando ele até uma cidade abandonada que fica no subterrâneo de onde eles moravam. Assim, após vencer alguns monstros, Will começa a pensar que logo ele faria 15 anos. E nesse mundo, 15 anos é meio que a idade de um adulto. E ao perceber que o Blood estava se esforçando para deixá-lo tunadão até essa idade, o nosso protagonista decide se esforçar para deixar o cara feliz. Assim, durante a caminhada pelo subterrâneo, Will encontra um esqueleto de ramo e fica com medo de enfrentá-lo por um momento. No entanto, o garoto lembra do Blood e dessa maneira ele encontra a coragem que faltava para enfrentar a criatura. E com apenas um golpe na cabeça do esqueleto, ele acaba destruindo a sua própria espada e o esqueleto junto. E já que a sua arma quebrou, Will resolveu pegar a lança do esqueleto. Nesse momento, ele acabou percebendo que aquilo se tratava de uma arma mágica. Feito isso, Will acaba reparando que o Gus apareceu ali do nada, e ao tentar falar com o fantasma, o Gus não responde e já sai invocando um golem. Não só isso, mas o cara sai lançando várias magias em direção ao nosso protagonista. Nesse momento, Will ficou em pânico pensando que seria morto por ele. Por isso, ele decide atacar o Gus na intenção de matá-lo também. No entanto, ele hesita e começa a chorar dizendo que não se importava de ser morto pelo Gus, já que ele considerava o fantasma como um avô dele e não queria enfrentá-lo. Nesse momento, o Gus fala que tudo aquilo era uma
uma aula e que tudo foi apenas uma brincadeira. No entanto, Will nota que o maluco estava mentindo, mas ele resolve não falar nada. Após isso, Will resolve treinar com a sua nova arma e durante o treino ele descobre que a arma tem a habilidade especial de criar luz e mudar de tamanho. E o que deixa ele mais empolgado era que agora ele tinha uma arma única e seria só dele. Bobo, né? Mas o cara tava feliz com isso. E depois do Will treinar mais um pouco no subsolo, o Gus resolve ir conversar com o Will. Durante a conversa, o fantasma conta que quando o Will fizer 15 anos, o Blood irá desafiá-lo. E por algum motivo, o Gus foi lá e disse que o Will deveria perder. Ouvir isso deixa o nosso protagonista chateado com o fantasma, pois o cara está escondendo alguma coisa e não quer revelar isso de maneira alguma. Por conta disso, o Will resolve ignorar o pedido do fantasma. Depois disso, mais alguns anos se passam e finalmente chega o dia do Will enfrentar o Blood. Segundo a Mary, após o Will se tornar um adulto, ele deveria escolher um dos deuses para fazer o seu juramento e receber uma espécie de bênção. Dito isso, Will responde que ele já tem um deus em mente para fazer o seu juramento. Um tempo depois, o Will finalmente começa uma batalha intensa com o esqueleto. Então, utilizando todo o seu conhecimento e habilidades com a espada, o nosso protagonista faz um movimento perfeito e até mesmo consegue derrubar o esqueletão. E apesar de no fim não ter conseguido vencê-lo, o nosso protagonista acaba recebendo os parabéns do Blood. Feito isso, o Blood diz que ele e a Mary já o ensinaram tudo o que eles podiam. Em resposta a isso, o Will diz que considera ele os seus pais. Emocionante. Após ouvir isso, o Blood dá para o Will uma espada demoníaca lendária que tinha a habilidade de causar dano até mesmo em um deus. Além de fazer isso, a espada tem a habilidade de recuperar a força vital do portador após cortar um inimigo. Porém, segundo o Blood, essa espada deixa o portador muito dependente dela. Por isso, o Will só deveria usá-la quando a sua vida estivesse em perigo. E após entregar a espada demoníaca, o Blood resolve contar toda a história que ele mantinha em segredo. Basicamente, há muito tempo atrás, havia um rei demônio que estava dominando todos os continentes. Esse rei era tão poderoso que ele tinha a habilidade de tornar qualquer sangue derramado em um exército de demônios. A própria espada que o Blood deu para o Will era do rei demônio. E obviamente, com todo esse poder, esse rei demônio já havia se tornado uma espécie de rei supremo. E para impedir as destruições desse rei demônio, o Gus, junto da Mary e do Blood, resolveram enfrentá-lo de uma vez por todas. O Blood então conta que ele tentou de tudo para enfrentar o rei demônio, porém as habilidades de espada do rei eram melhores que a dele. Nem mesmo com as bênçãos da Mary e a magia do Gus, Blood havia conseguido matar o rei demônio. Assim, a Mary conta que quando ficou claro que eles iriam perder, o Gus e ela lançaram um selo poderoso que acabou dando certo e prendendo o rei demônio naquelas terras. No entanto, o deus da imortalidade, que havia ficado surpreso com a habilidade dos três, acabou obrigando eles a fazerem um pacto, onde ele iria livrar a cidade dos demônios e permitir que os três guerreiros tomassem conta do selo que prendia o rei demônio. E em troca dessa ajudinha dele, os três algum dia iriam se tornar parte do exército dele. Dessa forma, os três acabaram se tornando mortos-vivos, e há mais de 200 anos, eles têm tomado conta desse selo. No fim, o Blood conta que ele já tinha pensado na possibilidade da raça humana ter sido extinta, e no meio dessas possibilidades, eles encontraram Will e o criaram para ser um guerreiro com a força superior a deles. Graças ao garoto, o Blood agora acredita que existem outros humanos no mundo afora, e agora que Will já se tornou um adulto, ele deveria ir procurá-los. Dito isso, Blood e a Mary começam a se despedir do Will. Nesse momento, o deus da imortalidade chega para levar a alma dos dois consigo. Logo em seguida, o Gus, que estava sumido, aparece e começa a enfrentar o deus, dizendo para o Will fugir com os dois mortos-vivos. E graças às suas magias invencíveis, o Gus consegue vencer o deus. Porém, o deus voltou logo em seguida e atacou os três mortos-vivos. Feito isso, o deus decide abrir a boca e contar a Will que o pacto feito com os três só iria ser cumprido quando eles perdessem a vontade de tomar conta do selo do rei demônio. E graças a Will, a Mary e o Blood já haviam perdido o apego por essa missão. Por conta disso, o deus vai fazer eles se tornarem parte do exército de mortos-vivos dele. Dito isso, o deus tenta convencer o Will a firmar um contrato com ele e se tornar um morto-vivo, já que dessa maneira, o garoto poderia continuar vivendo com seus pais. No fim, como Deus não queria forçar o Will a fazer isso, ele promete esperar até o próximo dia para ouvir a resposta do garoto. Quando o Deus se vai, Will leva os três mortos-vivos inconscientes até o templo. Lá, o menor começa a chorar dizendo que tudo isso era por conta dele, e por conta disso, ele iria perder os seus pais sem poder ajudar, exatamente igual na sua vida anterior. Em meio a essa tristeza, Will dorme e acorda somente no dia seguinte. Após acordar o garoto, o Blood fala que o que estava acontecendo não era culpa dele, e que agora o seu dever como adulto era partir e deixar os três para pagar a dívida que eles têm com esse deus. Ao ouvir isso, Will abre o jogo e conta que ele tem as memórias da sua vida passada e que nela ele causou muitos problemas aos seus pais. Se lembrar disso, faz o Will chorar e se chamar de inútil. Em resposta a isso, a Mary dá um tapão nele e não permite ficar se chamando dessas coisas. E depois de ouvir algumas palavras bonitas da Mary, Will decide ficar e proteger os três mortos-vivos. Com isso em mente, ele se encontra com Deus e recusa a proposta dele. Além de fazer isso, Will desafia o Deus para uma batalha. Porém, como o Deus não considerava o garoto alguém indigno, ele vai lá e invoca um exército de mortos-vivos para enfrentar o garoto. E ao ver as habilidades incríveis do Will, o Deus diz para o garoto se tornar um dos seus generais mortos-vivos e ajudá-lo a dominar o mundo. Obviamente, o protagonista recusa essa proposta e com a espada do rei demônio em suas mãos, Will parte para cima do Deus. Nesse momento, o Deus usa uma técnica especial e desmaia o garoto. Após ser apagado, Will acaba acordando em um outro lugar. Do nada, ele percebe que a deusa responsável pelo ciclo da vida e da morte estava nesse lugar. E pelas memórias do Will, foi essa deusa quem o fez renascer. Nesse momento,
a deusa pergunta se o garoto estava disposto a ser um seguidor dela, e ao responder que sim, o nosso protagonista acorda. E após rezar para a tal deusa da luz, o nosso protagonista finalmente recebe a sua bênção. Daí, como ele sempre esteve se ajoelhando junto com a Mary, o seu poder divino acabou sendo forte o bastante para derrotar todo o exército do deus inimigo em um único instante. Porém, ao olhar direito para frente, Will repara que o deus não estava mais presente ali. Então, a deusa da luz vai lá e o mostra que o deus inimigo havia ido até o templo atrás dos mortos-vivos. E ao chegar no templo, Will encontra os 3 mortos-vivos prestes a serem derrotados pelo deus. No entanto, a deusa protetora da Mary acaba surgindo por um instante para salvá-los, e isso acaba mostrando que ela já havia perdoado a múmia. E com essa brecha, Will usa uma habilidade divina e com um ataque combinado ao lado do Blood e do Gus, Will consegue utilizar a espada demoníaca no deus. Assim, ele finalmente derrota o maluco. Feito isso, Will percebe que a Mary e o Blood estavam para finalmente morrer. Nesse momento, os dois dizem que estão felizes por ter vivido esse tempo todo com o garoto. No fim, o nosso protagonista consegue ver até mesmo o rosto humano daqueles que ele considera os seus pais. E após uma breve comemoração e despedida, o Will lança aquela reza braba para a deusa da luz para que ela levasse a alma dos mortos-vivos para o ciclo do renascimento. Então, após enterrar o corpo dos dois, Will questiona o motivo do Gus ainda estar vivo. E o fantasma responde que isso era porque ele havia feito um contrato com a deusa da luz. Tudo isso para ele continuar tomando conta do selo do Rei Demônio por mais 10 anos. Após falar isso, Gus dá todo o dinheiro e tesouros que ele havia guardado para Will. E antes do nosso protagonista partir, o Gus resolve dar um sobrenome a ele. Dessa maneira, Will se torna William G. Mary Blood, que no caso é a junção do nome dos 3 mortos-vivos. Feito isso, Will se despede do Gus e parte em sua jornada para conferir o mundo afora. Galera, esse vídeo vai ser feito em 2 partes. Deixa o like, compartilha, que a parte 2 vem com força, beleza? Ai, morri, eu tô sem voz, não aguento tanto não.